Estamos apresentando na Nordeste FM Rádio Repórter. Jornalismo na velocidade da notícia. Apresentação Renato Ribeiro. Nordeste FM, a mais ouvida de feira, 6 horas e 11 minutos. Vamos agora ao Rádio Repórter Entrevista. Rádio Repórter Entrevista. Meus amigos, nós estamos iniciando esse ano 2026, trazendo a valorização do rádio. Estamos recebendo aqui o rádio jornalista, vou falar assim, que ele gosta que a gente chame assim, o Emerson Azevedo. Ele é um entusiasta do rádio, um estudioso, né, jornalista e radialista formado. E ele conhece a história do rádio, não só o rádio de Feira de Santana, a história do rádio da Bahia, do Brasil, todas as novidades, diria assim, dos últimos 30 anos mais ou menos. Eu acho que é aquele tipo de pessoa que admira o rádio, que gravava na fita cassete quando ele viu uma locução bem feita. E Emerson, obrigado por estar aqui com a gente. Você conhece a história do rádio de feira, você conheceu quando o Beto Maia começou, quando o Beto Moreira e todos os outros Betos, pessoas, figuras que passaram por Feira de Santana, e você conhece o meu trabalho também, se lá de trás, você sabe, se eu perguntar onde foi que eu comecei primeiro, acho que você responde primeiro do que eu. Né? Tudo bem, Emerson? Seja bem-vindo. Boa tarde, Renato Ribeiro, boa tarde a todo mundo aí conectado na nordestefm.com.br, agora é assim. Isso. E também aí no broadcast, nos 95.3. É verdade. FM, né? Eu estou na rede social também, em todas as plataformas. Mas também estamos no Instagram, né? É. No Instagram, Renato Programa Ribeiro, Rádio Repórter FSA e também Renato Ribeiro FSA. FSA, pronto. O meu é Emerson S. Azevedo. Já que a gente está divulgando Instagram, Com né? certeza. Se é para falar da história do rádio, Renato, eu vou lhe perguntar, você quer começar por onde? Porque pensa num negócio profundo, complexo. É a história do rádio. Eu quero aqui fazer uma homenagem primeiro ao Itajaí Pedra Branca, sim, claro. Que esse grande profissional, né, eu não convivi, não trabalhei com Itajaí, mas uma pessoa muito próxima, que é o Dilson Barbosa, trabalhou várias coberturas de Copa do Mundo. Com certeza. Era um profissional diferenciado, morreu recentemente e deixou um grande legado para o Rádio Feira de Santana, até a família, o Anderson Pedra Branca, o filho sim. dele é professor universitário, radialista, jornalista. Foi meu professor. E foi meu professor também. O Itajaí Júnior, também radialista. Anitta tá lá na... E tantas pessoas que... Santo Antônio de Jesus. Ele tem uma história muito bacana de trabalho aqui em Feira de Santana. Silvério Silva, que é uma figuraça também que a gente pode lembrar nesse exato momento. Se você for pegar a história do rádio de feira, tem várias figuras, né? Isso. Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está com um livro, né? Quando você falou da história do rádio de feira... né? Falou história do rádio, eu falei história do rádio de feira, eu falei, velho, tem aqui um livro muito importante para a história do rádio de feira, que é o livro O Rádio AM em Feira de Santana, de autoria de Zadir Marques Porto. Que bom. Zadir é um dos grandes profissionais, um dos professores que eu tenho. Exatamente. Eu penso que esse livro deveria constar em todas as faculdades, embora ele não seja produto de um trabalho acadêmico, como se considera, mas assim é o seguinte, ele descreve aqui inclusive isso e diz que esse livro foi escrito em menos de um mês. Eu já li esse livro, a riqueza de detalhes que ele dá do início do rádio de Feira de Santana, de alguns profissionais, traz fotos históricas, é realmente muito, muito interessante. Muito interessante. Ele fala da primeira rádio de Feira de Santana, que para quem não sabe foi a Rádio Sociedade de Feira. Né? Ele fala aqui de quando nasceu a Rádio Subaé, que é a co-irmã aqui da Nordeste, fala de alguns profissionais, e aí, né, a gente pega, você falou de Itajaí, teve um outro profissional também, narrador Itajaí Pedra Branca, fala de Marivaldo Bastos. Sim. Fala de quem? De Frei Aureliano de Grotamari. Era grande amigo do meu sogro Zenilton, que faleceu há 10 anos. Pois é. Fala de outro profissional chamado Gildarte Ramos. Sim. Que é o pai de Levi, que trabalhou aqui, de Matheus Ramos, que trabalhou aqui. Levi, você sabia desse detalhe? Não sabia, velho. Pois é. Aí, tá vendo aí que é vivendo e aprendendo? O padre do meu sogro que já faleceu. Gildarte. Então é a família do rádio, a gente se encontra em algum momento. Rapaz, aí, ó, Matheus Ramos e Levi, que estão em Salvador, né? Matheus passou pelo rádio, hoje está na TV Record. Está na TV Record. Inclusive, o trabalho que ele fazia no rádio era excepcional. Passou um tempo aqui na Nordeste FM, no ano de 2010. Isso. E o Beto Maia fazia parte dessa equipe ele também. Ele fazia parte da equipe. Estava na vinheta que eu vi. Fazia parte da equipe. Depois a gente vai falar de Beto Maia aqui, que muita gente não sei, falou, eu gostava de lhe ouvir na Itapuã FM, que é a rádio do grupo aqui, Itapuã. Exato, o Beto, eu lembro que eu entrava lá de férias para ouvir o Beto Maia, que a gente gosta de prestigiar, que a gente conhece. Beto, eu nem tinha aproximação com o Beto, mas ficava numa felicidade de ouvir o Beto Maia lá na Itapuã FM. Se todo mundo tivesse esse sentimento no rádio, acho que muita gente cresceria mais no rádio, de querer ver o outro bem. Na verdade, pra gente que gosta de rádio, qual é o nosso lance? É ouvir o outro colega do lado fazer um trabalho bem feito. Eu gosto, por exemplo, daquele jogo de você usa voz
o intervalo da voz intercalar com vinheta e com música. E com música para o rádio musical, como é o caso da Nordeste e o caso da Itapuã. Quando você faz isso muito bem, velho, fica desenhado, fica parecendo edição. Isso. Fica parecendo que o negócio foi editado e foi montado, não, é ao vivo. Você não tem... O rádio era gravado antigamente. Quando a Transamérica surgiu, a primeira Transamérica, ela era gravada, para quem não sabe. Só que hoje não, hoje o rádio é ao vivo. Beto Maia, eu gostava de ouvir Beto Maia na Itapuã, porque o clima de lá, o tipo de locução que se faz em Salvador é completamente diferente do tipo de locução que se Parece faz que você está dentro de um sambão, né? Quando você está anunciando, você está anunciando um clima de festa, por exemplo. Né? Eu acho que isso, eu não estou querendo dar dica aqui para ninguém, mas isso, o entusiasmo que se tem é todo um diferencial. Popular, né? Você fazer o rádio popular é uma coisa, você fazer a rádio adulta, como é o caso da Tarde FM hoje, que já foi popular. A Tarde FM no tempo era 104, que era concorrente da Itapuã. E eu quero aqui mandar um abraço pro Beto Fernandes, né, que é uma figura. Passou aqui. Passou e é amigo da gente. A gente sempre se encontra quando eu vou em Salvador. Beto é um cara está na Tarde FM, exatamente. Grandes profissionais. O João Santos, que é o Johnny, que o pessoal chama, passou. Johnny é da mesma época. Pois é. De Beto. De Beto Maia? De Beto não. De Beto Fernandes. Beto Fernandes, de Beto Fernandes, é da mesma época. Que tem uma história bonita aqui na Nordeste FM. Antares FM também. Beto Fernandes, Rangel. Johnny, que a vinheta dele era Johnny. Eu lembro. Johnny. Sou dessa época. Era uma vinheta. Josenel Barreto. Edilson Vieira. Hoje no Itapuã. Que hoje coordena a Sergipe FM lá na capital sergipana, Aracaju. Edilson rodou as rádios de feira, tudo foi pra lá. E hoje é bem sucedido lá. Bem sucedido. Um dos melhores, coordena a rádio lá. Os maiores profissionais saiu de Feira de Santana. Feira exporta profissionais não só de música, também do rádio. O saudoso... aquele que trabalhava na sociedade, um vozeirão, esqueci o nome dele agora. Agnaldo Santos? Não, Agnaldo foi rapaz, ele fazia a vinheta na Sociedade da Bahia. Otton Bastos. Otton Carlos. Otton Carlos, desculpe. Trabalhei com ele. Da feira. E que, pra quem não sabe, era cego. Eu já sabia disso, né? Ele superava a deficiência com aquela qualidade vocal. As vinhetas, acho que até do Abelhudo Subaé, se não me engano, ele gravava. Quem é que ouvia a voz daquele cara e dizia que ele não enxergava? Não é ninguém. Não tinha como, assim, uma primorosidade na voz, assim, absurda, né? Aí eu estava comentando aqui, o Magno antes lhe antecedeu, de pessoas que falam mal de Feira de Santana. Gente, nosso rádio aqui, a gente só tem que se orgulhar, porque o nosso rádio ele é diferenciado. Quantos profissionais passaram por aqui e trabalham em várias capitais do país? Tem profissional de rádio no país que saiu de Feira de Santana no país inteiro. Se você Nesse momento, aqui na rádio, que é da capital, aqui do grupo, da Itapuã FM, nós temos vários profissionais. Tem o Magrini, tem também o Josenel Barreto, que trabalha lá. Josenel está fazendo um grande sucesso lá pela manhã na Itapuã FM. Então, gente, já é um cara experimentado, né? Não é de hoje. Josenel rodou o rádio da Bahia toda. Para vocês ouvirem aí, você vai me dizer de quem é essa voz. Beto Maia e a mensagem do dia. É do cara, velho, a voz de Otton Carlos. Aí, ó. Tive o prazer. Sim, falei Beto. com ele, rapaz, Otton, tô precisando de gravar uma vinheta. Pra você eu gravo. Eu gravo uma vinheta. Aí ele gravou. Essa foi boa. Pra você eu gravo. Inclusive a mãe dele morava aqui ao lado aqui da rádio. Serraria Brasil aqui? Sim. Serraria Brasil. A mãe dele mora aqui. Inclusive uma vez eu dei carona. Ele já sabia onde é a casa da mãe, viu? E não enxergava nada. Aqui, é aqui. Ele, como é que você sabe? Agora eu sei. Casa de minha mãe. Mas é uma experiência bem interessante. Eu convidei você, Emerson, porque você acompanha cada fase do rádio de Feira de Santana, desde as picapes, dos nomes antigos das emissoras, e você valoriza os períodos do rádio. Sim, com certeza. Você acha que fez um estudo aprofundado, você está com um livro aí, mas você vai além disso. Você tem disponibilizado nas redes sociais, que muita gente não sabe. O pessoal mais novo hoje, como a minha amiga Aina Carinha, que está aqui, que é a social media, que está novinha, com 20 e poucos anos, ela não tem noção, por exemplo, do que era feito lá atrás, das dificuldades. Nós não tínhamos esse rádio digital como nós temos hoje, o Digirádio, nada disso. Então ela vai gostar de acompanhar lá o material. Vamos falar desde lá de trás, vamos comentar sobre isso, que o Beto Maia é da época das picapes. Ele é. Não adianta ele dizer que não é, porque tá aqui do meu lado. Vamos traduzir. Eu também sou. Vamos traduzir? Sim. Picape, pra quem não sabe, é toca-discos. Isso. Picape é o nome técnico aqui pra gente que trabalha com isso aqui, né? Mas pra quem não sabe, toca-disco é a mesma coisa. A picape, a diferença é que a picape ele é um toca-disco mais refinado, é um toca-disco que ele tem... Mais sensibilidade. Ele tem mais sensibilidade, ele tem mais qualidade, ele pula menos, né? Porque tem a questão da agulha, né? Que é uma música mecânica. É uma música que ele transforma, ele tem ali os sulcos do disco, né? A leitura, a gravação é um processo completamente artesanal.
E naquela época não tinha inteligência artificial. Quando falhava o equipamento... inteligência artificial. Eu vou perguntar pro Beto, que o Beto tem experiência legal também. Eu vou puxar o Beto para esse bate-papo, porque ele é um cara importante nesse processo, no crescimento do rádio. A gente se conheceu lá na Rádio Princesa, lembra, Beto? O Beto ajudou, claro. O Beto também, aqui, nosso colega J. Cardoso. Jotinha. Eu tive a ajuda também do Nivaldo Cruz. E tanta gente boa. Eu tenho uma gratidão por muitos colegas de rádio. Eu faço sucesso hoje, porque lá atrás, quando o Renato, ninguém sabia quem era Renato, eles me ajudaram, eles me deram apoio. É importante. Isso a gente não pode esquecer isso. Tem pessoas que esquecem, eu não esqueço. Você não pode esquecer que ele estendeu a mão. Dilson Barbosa, que para mim foi extremamente importante. Meu sogro Zenilton, que possibilitou para que eu mantivesse contato com todos esses profissionais. Aqui, o seu Pedro, né, também lá atrás. O Jodilton, que na época também abriu as portas. E tanta gente boa que nos oportunizou para que a gente pudesse estar no rádio, tendo a coragem. Eu falo, o Zadir Marques Porto, que acho que eu tenho um carinho, também o nosso querido Beto Maia tem. Me colocou no rádio. Por Zadir, eu estaria no rádio esportivo. Seu pai no rádio, o Zadir Marques Porto. Aí você vai perguntar por que Zadir queria que eu fosse pro rádio esportivo. Ser narrador esportivo. Ele disse que eu falava rápido demais. Inclusive chamou a atenção de uma rede de rádios do Brasil. Mas que queria me contratar. A sua voz realmente é boa. Aqui agora fazendo um... Não, é porque hoje eu falo mais lento, mas quando eu falo rápido, eu conseguia falar rápido. Quando você vai no testemunhal do comercial, dá pra perceber. Quando você fala mais rápido, dá pra perceber. E aí o pessoal eles falaram comigo, baiano, eu não sou baiano, eu sou paulista. Falaram, como é que você consegue falar lá? Quando chegava nos encontros de rádio, falar daquele jeito, que eles acompanham, eles monitoram o trabalho que a gente faz aqui. Hoje é possível fazer esse trabalho. Claro. Então, a gente tem a dinâmica, tem o talento, mas a gente precisa ter, né, a disciplina. Exato. E aprender com aqueles que fazem bem feito. Rapaz, você aprende... todo mundo aqui tomou gosto pelo rádio, ouvindo rádio. Ninguém foi de outra forma. Eu aceito que um radialista me diga qualquer coisa, menos que ele me diga que não ouve rádio e que não ouve os outros colegas de rádio. Independente se principalmente da sua cidade ou de outras cidades. Eu conheci radialista, colegas meus, de várias... Porque eu já passei em quase todas as rádios de feira. De dizer o seguinte, velho, eu entro aqui, faço meu horário e vou pra casa. Tu não ouve outras rádios, não. Tu não ouve a concorrente da rádio que tu ouve, não. Aí quando você escuta o cara, assim, é uma crítica construtiva de quem construiu. Porque crítica construtiva de quem não construiu nada não adianta. Né? Por que, por exemplo, que quando eu ouço as minhas gravações no tempo que eu entrei na Rádio Cidade FM, que eu ouço hoje, eu falo, meu Deus, como é que alguém ouvia isso? E você percebe a locução de hoje. Então se você ouvir a sua locução de antigamente e não achar ela ruim, tem alguma coisa errada. Porque é o processo de evolução. Então eu ouvia ele, depois ouvi ele numa outra rádio, era a mesma locução. Não é crítica, é observação. Não é crítica de jeito nenhum, é observação. Então, para quando você está numa emissora fazendo um tipo de locução, você vai para outra emissora fazer o mesmo tipo de locução, não cabe. Não cabe. Você tem que se adaptar. A gente estava falando de Beto Maia na Itapuã. Ele não tem condição de fazer na Nordeste o mesmo tipo de locução que ele fazia na Itapuã, que ele fez na Princesa. Não tem condição, porque são momentos diferentes. Momentos diferentes, embora estejamos falando do mesmo rádio popular. Todas são rádios populares. Mas o estilo de fazer cada emissora do mesmo é diferente. Mas agora eu vou lhe dizer, Diga. O profissional, o Renato é o mesmo, o Beto Maia é o mesmo. Isso. O problema é a plástica que lhe é colocado para você fazer. Exato. São as músicas, são as vinhetas, são os textos que vêm de um departamento comercial ou de uma agência e que você olha assim e diz bem assim, por exemplo, eu estava falando outro dia aqui, quem teve aqui foi César Versiani. Conheço, Cezinha. Ele falou bem, rapaz, como é que você consegue? Eu falei, o quê? Você consegue dar entonação no texto, acelerar o texto, sem aumentar a voz. Eu digo é difícil, porque você vai vender tipo um padrão, você pode dizer, né, o esporte, eu mesmo gravava para Bocão, Zé Eduardo, Márcio Martins, Ivanildo Fonte, Djalma Costa Lino. Entendeu? Então, mas você tem jornada esportiva é diferente, tá? Completamente, é outra história. Se liga, Bocão. Oferecimento Zé Eduardo, Márcio Martins, Ivanildo Fonte, Djalma Costa Lino e Pai Ambrósio. Aí... ainda lembra o texto. Beto é maravilhoso, ainda lembra o texto. Aí Pai Ambrósio dizia, fala meu nome direito, descarado. Então, é o que a produção, é o que o departamento artístico, o departamento comercial lhe apresenta. A plástica da rádio, seu Beto Maia, é assim. Aí quando você sai de uma capital, que você vem para o interior e que você quer aplicar,
O pessoal que está aqui, que não foi para lá, não viveu a mesma coisa, não conheceu, não viveu, fala bem assim, você está lendo rápido demais. E o texto está parecendo que está corrido. Aí você o que? Se afunda. Você tem que se adaptar, né? E você teria que ir para uma rádio o quê? Um São Paulo, um Rio, que você já está naquele mesmo projeto de Salvador, da Itapuã. Aí se você volta para o interior, os textos é arcaico, um texto que você... Lá 10 segundos é 10 segundos. Não pode passar. Oferecimento Renato Ribeiro. 981 pronto, acabou. Aí você está lendo 2 testemunhais, você está lendo um oferecimento, um teaser de 10, que parece de 30. Teaser de 10 é de 10. De 30 é de 30, de 15 é de 15. Você está entendendo? Existe formato para caber ali. Aí no interior, o cara que vai vender, com medo de perder o cliente, só falta dar a rádio pro cara. Não pode. Você tá entendendo? Aí lá em Salvador, não. Lá em Salvador, o departamento fala bem assim, ó, 15 é 15, 30 é 30, 45 é 45. Nem um minuto a mais. E acabou. E é assinado tanto pelo departamento, pela agência, já sabe. Passou aqui 5 segundos. Não entra. Aí é um rádio profissional. Na verdade, nem passa. Aí é rádio profissional. Lá em Salvador, o pessoal não brinca de fazer rádio. Não pode. Faz o rádio. Com certeza. E a questão dos estilos de rádio. Rádio popular, por exemplo. Eu trabalhei numa rádio estilo jovem, né? Eu fazia ao mesmo tempo uma rádio popular estilo jovem. Algumas pessoas falavam, é o mesmo Renato? Era o mesmo Renato. Você falou do desafio que a gente tem da plástica, de ter que se adequar a um padrão de rádio. Fazia isso, até como dar a hora certa. Eu passei por isso lá atrás. Acho que você deve lembrar do que eu estou dizendo. Não, né? Claro, eu acompanhei seu início lá. E eu trabalhei também numa rádio aqui que era rede. Isso. Então a rede, ele tem toda a rede tem um manual. Você lê o manual da rede e você não pode sair daquilo ali porque tem um cara ali fiscalizando lá. Eu gravava, Beto, um noticiário de 1 minuto e eu conseguia colocar, às vezes, 5, 6 notícias de 1 minuto, daqueles teases. É o que você falou aí. Você só dá uma manchete e um nacional. Detalhe. A manchete, nacional. Uma manchete, como se fosse um manchetão, né, uma manchete maior. Isso. E um detalhe, acabou, vai para a próxima. O efeito vai para a próxima. Né? Você faz, na verdade, um boletim. Era um boletim. É um boletim de 1 minuto onde você dá 6 chamadas de notícia. Porque não tem como dar eu não sei nem se existe mais isso, né? Porque, existe. Existe ainda, só está no padrão nacional, não tem mais o padrão local. Pois é, o local não tem. Não, o local não tem mais não. Só tem o né? nacional. Eu estou dizendo porque eu sei de quem você está falando. Pois é. Parece fácil fazer, a gente está citando isso aqui, porque uma coisa é o rádio popular, como o Beto faz muito bem, para mim um dos melhores profissionais. O rádio jovem, você tem que ter aquela linguagem, que não é fácil, você já fez o rádio jovem, você tem que se adaptar, tem que ser rápido. Porque o rádio jovem hoje, Renato, só fazendo um adendo aqui, o rádio jovem hoje, ele passa por um momento de transição. Isso. O rádio jovem, antigamente, ele era feito somente com música internacional. Hoje você escuta o rádio popular sertanejo com locução de rádio jovem daquela época em que se fazia locução só de rádio internacional. É interessante então, essa mudança. É um desafio. As redes de rádio, as grandes mesmo, estão trabalhando nessa pegada. Agora, o jornalismo, né, que houve uma mudança. Você fez até um trabalho, outro dia você apresentou um vídeo, documentário, falando sobre o Rádio AM. O Rádio Repórter vai completar 25 anos esse ano. E a gente precisa realmente, porque as pessoas perguntam, como foi que Renato começou? O Rádio Repórter não começou agora. Não. Começou há quase 25 anos. Eu tive que me adaptar às mudanças. O rádio ele tinha um monte de repórter lá fora, quando eu comecei o Rádio Repórter. O VHF que a gente falava, sim, né? Sim. E no final de tarde, sempre no final de tarde a gente fazia esse trabalho. Mas hoje o programa é essencialmente um programa de entrevistas. A gente mudou o formato do programa ao longo do tempo, né? Diante da própria experiência que eu tenho e também pelo próprio prazer de fazer esse trabalho jornalístico. Me tornei jornalista também, me formei em jornalismo e achei bem mais interessante a gente explorar entrevistas mais assim, tópicos interessantes, como a gente faz aqui nessa entrevista nesse exato momento. Entendi, você então, resolveu aprofundar. Nós modificamos o formato com colegas, vários colegas passaram por aqui, mas... porque se você está na rua, você está pegando factual. Aqui não, aqui você está pegando e aprofundando temas. Eu tenho notícia factual, porém, por exemplo, hoje a gente... Mas não é no apelo do início, isso que você está falando, é isso que você está pontuando. Eu tive que mudar, precisei mudar, entendeu? E as pessoas precisam entender isso, não só, né? Aqui a gente está vendo aqui, ó, a Alessandra mandando um aviso aqui pra gente. Sim. Quer fazer um agradecimento a Zadir pela homenagem que ele fez ao pai dela, claro, né? Eu vi uma homenagem fantástica. O departamento comercial aqui, diz a Alessandra, é o coração da rádio.
Várias pessoas foram para as Copas do Mundo porque ele vendeu o Zenilton. Inclusive, o nosso querido Beto Maia contou essa história aqui. O melhor comercial dele é o seguinte: se seu problema é a vista, as óticas Classic vende a prazo. Ele falava, olha que ele criou massa. esse slogan, Zenilton. Foi ele que criou esse slogan, meu sogro. Que massa, há muitos anos atrás. Então existe toda uma história do rádio. Hoje a gente está na época da inteligência artificial. As pessoas não têm criatividade nem para criar um texto, às vezes, vão recorrer à inteligência artificial. Nada supera a inteligência do ser humano. A capacidade... A inteligência artificial é baseada na inteligência do ser humano. Por exemplo, eu vou dizer aqui, um cliente, tem um cliente aqui, Algum Já, o pessoal agradece, o Beto Maia gravou a propaganda da Algum Já, o pessoal ficou fascinado, o pessoal que já tem muitos anos em Salvador, falou, quem é esse locutor? É meu colega de trabalho que está lá do meu lado, né? É ele que grava com o maior carinho, com o maior cuidado. É isso, gente. A gente tem que valorizar a nossa mão de obra daqui, de Feira de Santana. É isso que eu te falei. Quando o texto que vem de lá é bem feito, o cara pode colocar a entonação dele no texto. Isso. Mas é um texto, se você vê um texto que você pode pegar de seu Rabelo, isso, mas chegar aqui e gravar um texto horrível, não, ele não mata o cara. Ele não vai gravar. Só para começar, ele não vai gravar. Mata o cara, você está entendendo? Mas aí ele fala assim, tem que gravar. Tem que gravar porque tem que gravar. E você acaba gravando e... Eu já fiz locução comercial e começou cri-cri com texto, Renato sabe. Eu sou cri-cri terrível com texto, porque eu leio não é de hoje, entendeu? E texto de rádio, pior ainda. Realmente eu sou bem cri-cri, então se tiver qualquer falha, qualquer coisa eu vou identificar na hora e vou passar para a pessoa. Vai dizer, ó, isso aqui. Agora, quando eu apresento o problema, eu também apresento a solução. Sim. Digo, isso aqui não era melhor a gente substituir por isso aqui e mostro as diferenças. Eu já consegui ajustar muito o texto. Tem cliente que não, mas tem cliente que eu já consegui ajustar o texto e consegui realmente fazer um trabalho bom. Não é corriqueiro no dia a dia a gente conseguir isso. É muito mais difícil. Então, realmente, eu entendo você quando se fala de texto. Não é todo mundo que tem a facilidade, mesmo estando na comunicação, mesmo fazendo todo dia, não é todo mundo que tem facilidade em construir um bom texto de rádio e não é todo mundo que tem facilidade em construir um bom texto de rádio publicitário, que tem um outro apelo. É completamente diferente você fazer um texto de rádio jornalístico, um texto de rádio publicitário e, às vezes, até um texto de rádio jornalístico publicitário, que é a mistura dos dois. É verdade. É desafio. Com certeza. E é importante a gente citar, hoje se fala muito em podcast, né? A gente está falando sobre o rádio. Sim. Muito que o pessoal apresenta como inovação é o que a gente já fazia há muitos anos. Você sabe o que é o podcast? O podcast é um outro formato de rádio. É tanto que os criadores do podcast no mundo e no Brasil falam isso, que a base é o rádio AM principalmente. Isso mesmo. Então, assim, é o seguinte, é um outro formato de rádio. Porque se você for ver a base, é o quê? É microfone e gente conversando. Rádio informação, foi bom assim ter citado aqui. O que houve um aumento do espaço. Antes a gente fazia do rádio AM, isso lá atrás. Lá atrás. Rádio Subaé, tudo a gente... Você fez esse documentário que está lá, inclusive, no seu Instagram. Tá no Instagram. Pois é. Tá no YouTube, eu fiz hoje esse documentário. Nós estamos no FM, não havia isso. Era um rádio totalmente musical, que o Beto acompanhou ao longo dos anos. Não é que desvalorize o rádio musical, mas houve essa composição. Hoje, acho que praticamente poucas rádios AMs no Brasil hoje. Então, o Rádio Notícia hoje, ele também está nas rádios populares. Não é só aqui em Feira de Santana, no Brasil todo. O rádio passou... Citaria, por exemplo, Fortaleza, né? Pela experiência que eu tenho. Fortaleza é uma cidade assim que é uma cidade diferenciada. O rádio é forte lá. É muito forte. Uma praça forte de rádio. Recife é muito forte também. Fortíssimo. Cidade de São Paulo não precisa nem dizer aqui, né? Lá, Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Outra região. Rádio Gaúcha, por exemplo, que é uma rádio diferenciada no Brasil toda. Rio de Janeiro. Não, RJ é então, absurdo. É absurdo. E a gente ficaria... Eu vou pegar a Bahia também. Sim. Juazeiro ali. O rádio Juazeiro é fortíssimo. A região ali, também. Ela é uma região mais forte de rádio, porque ali no Rio, eu fiquei ali um período que eu viajei para lá, você consegue pegar rádio da Bahia ali, e você consegue pegar rádio de Petrolina. A Alessandra falava do comercial, para quem vende comercialmente ela é ótima, ele vende 2 cidades e vende 2 estados. Isso. Na mesma emissora. Tem hora, no tempo que o telefone mostrava o DDD assim tal, tem hora que você tá o DDD 79, outra hora o DDD 89, enfim... É aquela complicação, mas que quem está ali no entre-meio percebe que você tem realmente uma comunicação auditiva de rádio extremamente forte, de verdade. Juazeiro me surpreendeu a época que eu fui lá fazer um trabalho, e a força que o rádio tem ali é absurda, e rádio dos 2 estados ali na fronteira, é muito interessante isso, Renato. Para pontuar o rádio da Bahia também, um ponto de rádio na Bahia é forte. A gente está falando do rádio de fora, a gente tem que olhar também para o rádio de dentro. Isso. O rádio de Feira de Santana é uma referência nacional. Para coberturas de Copa do Mundo, inclusive. Referência nacional.
Rádio de Feira é uma referência nacional onde você chega. Onde você... Estou dizendo porque eu já conversei com profissionais de rádio de outros lugares. O Rádio de Feira é referência. O Rádio de Salvador é referência. Mas o Rádio de Salvador não é o único ponto. Porque o Rádio de Salvador ele é privilegiado. Ele é rádio de capital. Ele tem outros recursos que a cidade de Feira e que a cidade de Juazeiro e que outras cidades do interior não tem. Por exemplo, quando a gente parte aqui para a região do Cinzal, rapaz, o rádio comunitário que se faz na região do Cinzal é um negócio absurdo de forte. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de pertencimento do rádio. Com certeza. Eu estou fascinado por isso. Falar sobre o rádio é sempre gratificante para a gente, é muito bom, né? Agradecer a você, querido amigo Emerson, pela dedicação, pela valorização no rádio, que é muito importante. Houve essa mudança, o rádio ele continua forte, estamos com as plataformas, nós nos adaptamos, estamos nas redes sociais hoje. O Rádio Repórter completa 25 anos, eu tenho mais de 30 anos de profissão e eu já participei de todos os momentos do rádio, desde o rádio romântico, lá fazendo locução como o Beto faz, com muita eficiência, e hoje me dedico ao jornalismo. Tive grandes professores e agradeço a Deus pelos colegas. Me formei em jornalismo porque eu quis aprofundar o meu conhecimento, eu não queria, sem querer desmerecer o dom do rádio, mas sempre fui apaixonado pelo rádio e agradeço a Deus por isso. As pessoas estão mandando inúmeras mensagens aqui através. Gente que não conhece a história da gente, eu já trabalhei em todos os horários de rádio já. É difícil, velho. Fiz durante 14 anos, eu fiz 2 programas simultâneos de rádio. Já trabalhei de rádio de estilo jovem ao estilo popular. Conheço emissora de rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, Aracaju, quem mais, Renato? Maceió. Quer dizer, já fui em várias emissoras de rádio do Brasil todo, com a Alessandra, né, percorrendo esse... E o Nordeste é muito valorizado, esse testemunho eu posso dar, eu não fiquei restrito só ao rádio de Feira de Santana. Isso é importante. Já trabalhei, inclusive, sendo, como chama, esqueci agora o nome, né, mas para emissoras de fora também. Correspondente, exatamente. Então eu tenho essa experiência, esse contato com emissoras de outras capitais, inclusive, dando flash para o pessoal de Brasília, para outros lugares. Eu não contei muito essa história, pouca gente sabe disso. Teve uma oportunidade agora. Isso. Então, é uma dedicação, é um amor que eu tenho e há essa reciprocidade do público, esse carinho especial, né, das pessoas. E dá um prazer falar do rádio sobre isso, porque o rádio tem uma história. E às vezes as pessoas que não conhecem essa história, às vezes tentam destruir, manchar uma reputação sem saber. Não só comigo, como com outras pessoas também. Não se consegue, porque eu costumo dizer o seguinte, Renato, que quando você vê uma pessoa ser sucesso, vá avaliar o que existe por trás do sucesso. Quantas escadas ele teve que subir. Isso. Quantas pessoas estiveram com ele no caminho? Quando você fala que passou por várias rádios, aí eu paro e avalio também um pouco da minha história, né? Por quê? Porque são histórias que se encontram no momento em que você teve que fazer vários estilos de rádio em várias emissoras, falando para públicos completamente diferentes. Isso. Uma coisa é você fazer rádio AM, como existia e ainda existe, tem a Subai aqui que ainda funciona no AM, né? Outra coisa é você fazer rádio FM musical, outra coisa é você fazer rádio FM jornalístico, que é diferente do AM. Até religioso eu fiz também, não foi? O rádio religioso já é outra coisa. É outra pegada. Eu lembro, a voz de Beto Maia até hoje roda lá na Princesa naquele horário. Até hoje roda. O povo usa a tua voz lá até hoje, deixa eu te dizer, né? Outra coisa é você fazer o rádio romântico à noite, velho. É difícil fazer aquilo. É difícil, porque você sabe que naquele momento é o momento em que a pessoa está realmente prestando atenção no rádio. Porque como é que é a audiência de rádio? É uma audiência que você não faz olhando para o rádio como era antigamente. Você faz, geralmente, fazendo outras atividades. Quando você tem um J. Cardoso, como tem aqui na... Não, Jotinha é absurdo. Gente, é uma capacidade. Jotinha é monstruoso, eu estava vendo ele outro dia desse. Pois é. Quando você ouve a voz de J. Cardoso à noite, tem um impacto. Nossa. Tem um impacto, a voz do próprio Beto Moreno, do próprio Beto Maia, que o povo que tem a voz de Trovão, a voz de Lucival. Isso. Lucival, quando faz de noite rádio, quando ele fazia, não faz mais, Lucival tá rico, só trabalha de manhã. Abraço pelo... Fazer a rádio de noite, assim, com aquele vozeirão de tremer o quadro da parede. Meu irmão, pra quem tá na audiência da noite, é um tipo diferente de audiência, que você sabe que a pessoa tá ali prestando atenção em cada vírgula que você diz. Então, é um rádio que você tem que fazer com pouco mais de responsabilidade no que você fala. Muito mais. Meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai ter outras oportunidades para poder falar do rádio. Assim espero, o tempo não dá, né, rapaz? Não dá, é rapidinho, né? É tanta coisa pra gente falar. Forte abraço, obrigado pelo respeito, né? A gente tem essa reciprocidade, não nos encontramos todos os dias, mas nos respeitamos sempre. Com certeza, Renato, eu que agradeço o seu convite, agradeço a Alessandra aí ter formalizado o convite, ter feito todo o trabalho de produção. Alessandra, aquele abraço para você. Beto Maia sempre nos recebendo aqui
com aquele abraço, com aquele sorriso. E sempre bom estar aqui na Nordeste. Sempre que quiser pode me convidar, estou à sua inteira disposição, meu amigo. Valeu, querido. Fica com Deus, um abraço para você. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando na Nordeste FM Rádio Repórter. Jornalismo na velocidade da notícia. Apresentação Renato Ribeiro.